Bem-vindos ao MemorizeCast. Sou o professor Alexandre Piovesan e hoje vamos falar sobre princípios do federalismo, indissolubilidade e secessão. Aqui vai um convite, participe do estudo diário de lei seca, oferecido gratuitamente pelo Magistrar. Acesse a plataforma do Magistrar Cursos, se cadastre e você encontrará aulas ao vivo e simulados do conteúdo da leitura de lei seca diariamente. E para destrinchar esse tema comigo está o Silas França. Olá a todos. Federalismo é daqueles temas que parece simples na superfície, mas esconde armadilhas sérias em prova, especialmente nas distinções entre soberania e autonomia. Exato. E já quero começar pelo começo mesmo. Como o federalismo brasileiro nasceu? Porque eu lembro que tem diferença em relação ao modelo americano. Tem sim. O Brasil adotou o federalismo por segregação, que também chamamos de centrífugo. Partimos de um Estado unitário que se descentralizou, ao contrário dos Estados Unidos, que partiram de estados independentes que se uniram, o chamado modelo por agregação ou centrípeto. E essa origem importa na prática? Muito. O ponto crucial é que os Estados-membros brasileiros nunca foram soberanos. Eles nasceram já dentro de uma federação, sem soberania própria. E isso explica diretamente a vedação ao direito de secessão. Então, nenhum Estado pode simplesmente decidir sair da federação. Exatamente. A Constituição Federal de 88, já no artigo 1, estabelece que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, municípios e do Distrito Federal. Indissolúvel significa permanente e irrevogável, sem saída unilateral possível. E quem garante isso na prática? Qual é o mecanismo? A intervenção federal. O artigo 34, inciso 1, da Constituição Federal autoriza a União a intervir nos estados e no Distrito Federal para manter a integridade nacional. É um instrumento excepcional de preservação da indissolubilidade. Isso aparece direto nas provas. Agora, antes de avançar, preciso que você explique essa distinção que sempre confunde: soberania versus autonomia. O macete é esse: soberania é atributo exclusivo do Estado brasileiro como um todo, exercida pela União no plano internacional. Autonomia é o que os entes federativos têm, ou seja, capacidade de auto-organização, autogoverno, auto-administração e autolegislação, mas sempre dentro dos limites da Constituição Federal. Então, quando um Estado legisla sobre sua própria estrutura, ele está exercendo autonomia, não soberania. Exato, e autonomia não é soberania. Quem troca esses dois conceitos em prova erra a questão certa. Lembra assim, soberania é do Brasil inteiro, autonomia é dos entes, mas com teto constitucional. Boa. E esse teto constitucional tem uma proteção especial, né? A cláusula pétrea. Sim, a forma federativa de Estado está no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal como cláusula pétrea. Isso significa que nenhuma emenda constitucional pode abolir o federalismo, e a proteção vai além, ela veda qualquer proposta que tenda a abolir seus elementos essenciais, como a autonomia dos entes e a própria indissolubilidade. Então não é só proibido aprovar, é proibido até propor a emenda nesse sentido. Exatamente isso. E tem um detalhe do modelo brasileiro que não existe em outros países. Os municípios são entes federativos. Essa tridimensionalidade, União, Estados e municípios, integra o núcleo essencial do federalismo e também é protegida por cláusula pétrea. Nossa, isso é importante. Quem estuda direito comparado e importa o modelo americano esquece que lá município não tem esse status. Perfeito. E o Distrito Federal merece atenção separada. Ele acumula competências legislativas estaduais e municipais, conforme o artigo 32, parágrafo 1º da Constituição Federal, e não pode ser dividido em municípios. E aí vem uma súmula que eu quero que você explique porque ela pega muita gente. A súmula 642 do STF. Essa é clássica em prova. A súmula 642 do STF diz que não cabe ação direta de inconstitucionalidade no STF contra a lei do Distrito Federal derivada da sua competência legislativa municipal. Nesse caso, o controle abstrato cabe ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Então depende da natureza da lei do Distrito Federal. Se ela veio da competência estadual, vai ao STF. Se veio da competência municipal, vai ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Exatamente. O critério é a origem da competência, não o ente que editou a lei. Uma pausa para um recado muito importante. Visite a plataforma do Magistrar Cursos e conheça o Cérebro, uma ferramenta que está revolucionando o estudo para concursos públicos no Brasil. Continuando, tem outra súmula sobre autonomia estadual e separação de poderes que você mencionou antes de gravar? Sim, a súmula 649 do STF, ela diz que é inconstitucional a criação, por Constituição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário com participação de representantes de outros poderes ou entidades. O Estado tem autonomia para se organizar, mas não pode subverter a separação de poderes garantida pela Constituição Federal. Então, a autonomia estadual é derivada e tem limite. O Estado não pode inventar um modelo que a Constituição Federal não autoriza. Isso. A autonomia não é carta em branco. E tem mais uma distinção que cai muito. Indissolubilidade não é a mesma coisa que imutabilidade territorial. Espera, você está dizendo que o Brasil proíbe secessão, mas permite alterar fronteiras internas? Exatamente. A Constituição Federal veda a saída de um ente da federação, mas permite criação, fusão, incorporação e desmembramento de estados e municípios, desde que observados os requisitos dos artigos 18, parágrafos 3º e 4º e 235 da Constituição Federal. São coisas completamente diferentes. Então, o Rio Grande do Sul não pode se tornar um país independente, mas pode, em tese, ser desmembrado em 2 estados seguindo o processo constitucional. Perfeito. E esse é exatamente o tipo de distinção que a banca explora. O detalhe cruel é que as alternativas erradas misturam os 2 conceitos para confundir. E tem um último ponto que eu sei que gera confusão, o princípio da autodeterminação dos povos. Algumas pessoas pensam que isso daria base para um movimento separatista dentro do Brasil. Não dá. A autodeterminação dos povos está no artigo 4, inciso 3 da Constituição Federal e rege as relações internacionais entre Estados soberanos. Não confere nenhum direito interno de secessão a Estados-membros, municípios ou ao Distrito Federal. São planos jurídicos inteiramente distintos. Boa. Agora vamos ao segmento Questão Relâmpago. Responde essa. O federalismo brasileiro surgiu por agregação ou por segregação? Por segregação, o modelo centrífugo. Partimos de um Estado unitário, o que implica que os Estados-membros nunca foram soberanos. Certo, e esse detalhe histórico muda tudo na teoria. Próxima, a forma federativa de Estado pode ser abolida por emenda constitucional aprovada com quórum qualificado? Não pode. A forma federativa é cláusula pétrea pelo artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da Constituição Federal. Nem a deliberação de proposta tendente a aboli-la é permitida. Gravem isso. Cláusula pétrea bloqueia até a proposta, não só a aprovação. Próxima. Cabe recurso extraordinário contra a decisão de Tribunal de Justiça que defere intervenção estadual em município? Em regra, não. Pela súmula 637 do STF. A decisão tem natureza político-administrativa. A exceção é quando o Tribunal de Justiça, ao deferir a intervenção, viola diretamente a Constituição Federal. Aí cabe sim o recurso extraordinário. Boa. Regra é não cabe, exceção é violação direta à Constituição Federal. Última. O princípio da autodeterminação dos povos fundamenta direito de secessão de Estado-membro no Brasil? Não fundamenta. Autodeterminação dos povos rege relações internacionais entre Estados soberanos. Entes subnacionais brasileiros não têm soberania e estão em plano jurídico completamente diferente. Perfeito. Agora vamos fechar os 3 pontos que ficam desse episódio. Primeiro, o Brasil adotou o federalismo por segregação e os Estados-membros nunca foram soberanos. Segundo, a forma federativa é cláusula pétrea. Nenhuma emenda pode abolir o federalismo nem a indissolubilidade. Terceiro, indissolubilidade veda a secessão, mas não impede a alteração de fronteiras internas pelo processo constitucional.
E a dica de ouro é essa: sempre que a prova misturar soberania com autonomia ou autodeterminação dos povos com direito de secessão interna, é a armadilha certa. Gravem isso: soberania é do Brasil inteiro, autonomia é dos entes com teto constitucional e autodeterminação é só para relações entre países soberanos. Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas, nos siga nas redes sociais e já se prepara porque o próximo episódio está imperdível. Aproveita e já entra na comunidade de estudo diário de legislação e informativos. É só clicar no link aqui na descrição do episódio. Te aguardo no próximo MemorizeCast.